Olá, boa noite. Eu me chamo Henrique, sou aluno do segundo período de enfermagem, né, do IFAL Campus Benedito Bentes, e estarei hoje à noite como mediador desta live que falará sobre o Outubro Rosa, né, que trata sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Né? Este é um evento realizado pelo IFAL, né, a enfermagem do IFAL, e nós contaremos com a presença da médica oncologista, doutora Leda Pureza, a assistente social e também paciente oncológica, Morgana Galvão, e a enfermeira do Programa Nacional de Imunização, Alana Albuquerque. Gostaria de informar a todos os alunos que estão aqui presentes que nós teremos uma lista de frequência que será disponibilizada aqui no chat, né? Então, também no chat vocês podem enviar as perguntas e nós faremos o possível para responder todas. Então, sem mais delongas, né, uma boa live a todos. E gostaria de chamar a enfermeira do Programa Nacional de Imunização, Alana Albuquerque, para falar um pouco sobre a vacina do HPV. Boa noite, Alana. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite, né, neste evento tão importante que trata da prevenção, especialmente do câncer de mama, e também nós iremos fazer um apanhado sobre o câncer de colo de útero, que é o objetivo da vacinação contra o HPV, que é a prevenção desse tipo de câncer. E a gente sabe que doenças que são tão sérias, né, que são responsáveis por grande mortalidade entre as mulheres, podendo ser prevenidas, né, principalmente o câncer de colo de útero, através da vacinação. Nós precisamos adotar essa prática, essa vacina que está disponível para a gente na rede pública, que é para uma faixa etária mais restrita, mas é objetivando que essas meninas e esses meninos, no futuro, não venham a ter o câncer de colo de útero, no caso das meninas, e também outros tipos de cânceres que são causados pelo vírus HPV, como o câncer de orofaringe, que é na garganta, o câncer anal, verrugas genitais, que também são importantes causas de doença, adoecimento e morte. Só um momentinho, deixa eu tentar colocar aqui em tela cheia para a gente iniciar. Então, por que é importante vacinar contra o HPV? Essa vacina contra o HPV, antigamente, ela só estava disponível na rede privada, ela não era disponibilizada pelo SUS, e é uma vacina, inclusive, que custa bastante caro, uma dose cerca de 300, 400 reais. Então, a partir do momento que o SUS incorporou essa vacina no sistema público de saúde, que foi em 2014, inicialmente, ela foi disponibilizada para adolescentes meninas de 12 e 13 anos. Depois foi aumentando a faixa etária, de 11 a 13, e atualmente ela é disponibilizada tanto para meninas de 9 a 14 anos, quanto para meninos de 11 a 14 anos. Porém, muitos meninos às vezes não sabem que precisam tomar essa vacina. E por que é importante também vacinar o menino, né? Afinal, o menino não tem útero. Então, como preveniria o câncer de colo de útero? A vacinação do menino é importante para que ele evite transmitir o HPV para a menina, que é o principal responsável pelo câncer de colo de útero nas mulheres. Na maioria dos casos, ele está relacionado ao aparecimento dessa doença. Então, na época da implantação da vacina, que foi em 2014, ela era disponibilizada em cerca de 60 países. E hoje, mais de 150 países fornecem essa vacina em seus programas de imunização, que é um ganho para a saúde pública.
porque hoje a gente sabe que estamos numa corrida para uma vacina, né, contra a Covid-19, e a gente sabe o quão é importante prevenir uma doença que pode causar a morte, e não é diferente do câncer de colo de útero. Então, a gente precisa valorizar o que temos disponível pelo nosso Sistema Único de Saúde. Porém, existem algumas informações, algumas notícias que têm diminuído o aceite dessa vacina, que nós vamos ver mais para frente. Qual é o que é essa vacina HPV, né? Primeiro, ela pode causar a doença? Não, ela não pode causar a doença, porque ela é uma vacina chamada inativada, que ela contém proteínas semelhantes ao dos vírus HPV. Então, ela não é capaz de causar a doença, porque ela não contém o vírus inteiro e o vírus vivo, né, capaz de provocar a doença. Ela protege contra 4 tipos de HPV. O 6 e o 11, que eles são responsáveis por grande parte das verrugas genitais, e o 16 e o 18, que são os maiores responsáveis pelo câncer de colo de útero e outros casos oncológicos. Existem outros tipos de HPV, né, cerca de 12 tipos que causam câncer, mas a vacina contempla os principais, que são responsáveis por cerca de 70% a 80% dos casos. Porém, já existe uma vacina em estudo, que é a nonovalente, que acrescentou mais 5 tipos de vírus, que está em estudo e provavelmente, futuramente, será implantada também pelos programas de imunização, aumentando ainda mais essa proteção. O vírus HPV, ele é comum. A maioria das pessoas, ao longo da sua vida, hoje cerca de 80% da população terá contato com esse vírus em algum momento. Ele é transmitido, né, principalmente por via sexual, mas também por contato, às vezes, com alguns objetos contaminados. Mas a principal via de transmissão é sexual por contato. Lembrando, tem vírus HPV que não infecta o trato genital, né, que aparece em outras partes do corpo, as verrugas. Porém, nós estamos falando aqui dos tipos de HPV que infectam a parte genital e causam verrugas genitais ou câncer de colo de útero, o câncer anal e também o câncer de orofaringe, que é o câncer de garganta. Então, a vacinação é aliada, né, claro, a outras medidas de prevenção, né, o rastreamento anual, fazer os exames, né, a citologia, acompanhamento médico, outra forma de prevenção primária, mas a vacinação é um momento importantíssimo, porque nessa faixa etária, espera-se, né, que entre 9 e 14 anos, os adolescentes ainda estão iniciando seus relacionamentos. E, na maioria, talvez não tenha iniciado ainda a atividade sexual. Não quer dizer, né, que se iniciou a atividade sexual, não pode tomar vacina. Pode sim. Isso é um mito, dizer, já iniciei a atividade sexual, não posso tomar. Claro, provavelmente você já se expôs a algum tipo de vírus, mas não quer dizer que foi os vírus que estão contidos na vacina, assim como boa parte das infecções o organismo consegue lidar e eliminar, mas algumas vezes ele não consegue lidar. Então, o vírus ele fica na célula, né, incubado, e em algum momento ele vai desenvolver a doença. Então, o HPV é um vírus que apresenta mais de 150 genótipos, né, tipos desse vírus, sendo 12 oncogênicos detectados em 99% dos cânceres de colo de útero. Os 16 e os 18 são os responsáveis por cerca de 70% dos casos, que foi como a gente já comentou. E no Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais frequente que acomete as mulheres e faz por ano mais de 5 mil vítimas fatais, independente de faixa etária.
Em 2018, as estimativas divulgadas pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são de mais de 16 mil casos novos a cada 100 mil mulheres. Então, geralmente, indica-se que a menina e o menino tomem na adolescência para evitar se contaminar e transmitir, e que na vida adulta ela venha desenvolver a doença, em média a partir dos 25 anos, mas podendo aparecer ao longo da vida. Estima-se que o vírus do HPV associado a outros fatores é responsável por 90% dos casos de câncer anal, 71% dos casos de câncer de vulva, né, na região genital feminina, de vagina e de pênis, e 72% dos cânceres de orofaringe, que é de garganta. Então, não é só menina que precisa tomar a vacina HPV, os meninos também. Qual é o esquema vacinal, né, da vacina HPV? Ela é uma vacina administrada no músculo, no volume de 0,5 ml. A gente sabe que é uma injeção, né, vai causar alguma dor, mas o benefício da prevenção é muito maior que a dor que a vacina causa, não concordam? Tem que vacinar. Então, todas as meninas de 9 a 14 anos precisam tomar 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre elas. Assim como todos os meninos de 11 a 14 anos também precisam tomar 2 doses da vacina. Além disso, homens e mulheres de 9 a 26 anos que convivem com HIV/AIDS ou transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea e pacientes oncológicos também são contemplados com a vacina fornecida pelo SUS. Que aí o esquema para esses pacientes é diferenciado. São 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Esse esquema de 2 doses, entre 6 meses, com um intervalo de 6 meses entre ela, ele só é válido para meninos e meninas menores de 15 anos. Então, o ideal é que o adolescente complete o esquema, tome as 2 doses antes dos 15 anos. Porém, e se eu esquecer da segunda dose e não tomar, né, a vacina? Vai passar um tempo, lembrei, tem mais de 1 ano, 2 anos, esqueci de tomar. Claro, a imunidade vai ser menor, né? A eficácia vai ser menor. Mas vá ao posto de saúde, leve o seu cartão de vacinação e tome a segunda dose. Contanto que a pessoa tenha tomado a primeira dose dentro da faixa etária, o Ministério ainda autoriza a vacinação com a segunda dose, independente da idade que ela comparecer. Claro que alguns municípios podem ter a sua forma de organização da dispensação dessa vacina. Lembrando, a vacina HPV não pode ser administrada em gestante. Não há dados que digam que ela prejudique, né, o bebê ou a mãe gestante. Porém, como não há estudos de segurança, recomenda-se adiar a vacinação após o parto. Após o nascimento da criança, a menina pode ser vacinada. E o Ministério preconiza 80% de cobertura vacinal, ou seja, de 100 pessoas, 80 adolescentes de entre 9 e 14 anos necessitam estar vacinados. Porém, não é bem isso que está acontecendo. No primeiro ano de implantação da vacina, a procura foi muito grande, né? Era uma vacina bem desejada, era uma vacina cara. Porém, ao longo dos anos, a procura foi caindo. Na verdade, às vezes a gente tende a buscar a prevenção quando a doença está batendo na nossa porta. E a gente tem que mudar esse comportamento. Começar a prevenir enquanto é tempo, e não quando já estiver exposto, né, ao vírus, à bactéria, à doença. Além disso, é importante a gente mencionar que nessa faixa etária, né, de 11 e 12 anos, que muitos meninos e meninas podem estar tomando a vacina HPV, também está disponível a vacina meningocócica ACWY. Então, vocês que têm 11 e 12 anos, não sei se tem pessoas dessa faixa etária aqui, mas se você tiver algum conhecido, algum irmão, alguém da família,
A partir de junho, o Ministério da Saúde implantou a vacina meningocócica ACWY, que protege contra 4 tipos de meningococos, que é responsável por causar uma doença muito grave, que é a doença meningocócica, potencialmente causadora de sequelas, causa o acometimento das meninges, que são membranas que recobrem o cérebro, e pode se agravar, causando amputação de membros e até a morte. Então, vocês que conhecem alguém que tem 11, 12 anos, também aproveitem, tanto para atualizar a HPV, a vacina HPV, quanto a vacina meningocócica. Então, aí a gente pergunta por que a vacina não é fornecida para as pessoas a partir de 15 anos, né? Por que o Brasil implantou a vacina para pessoas de 9 a 14 anos? Essa é a pergunta que não quer calar. Afinal, tem muita gente fora dessa faixa etária que quer tomar, quer se prevenir, né? Evitar a infecção e o adoecimento pelo HPV. Porém, os estudos observaram que as crianças e os adolescentes entre 9 e 15 anos têm melhor resposta imune. Então, quando o programa de imunizações vai estudar a implantação de uma vacina, como ele não consegue comprar o imunobiológico para todo mundo, né, que é um programa coletivo, ele vai analisar qual é a faixa etária que vai se beneficiar mais, que vai ter uma melhor resposta imune, que vai ter melhor chance de prevenir a doença ou que é a maior transmissora também, em alguns casos. Então, foi visto que essa faixa etária, além de ter uma maior eficácia da vacina, vacinando esses adolescentes agora, no futuro, eles não iriam desenvolver a doença. E, aos poucos, toda a população que fosse nascendo a partir daí e chegando nessa faixa etária estaria protegida. Porém, a gente tem outros atores importantes nesse papel de prevenção pela vacinação, que são os pais, mães responsáveis e os profissionais de saúde, que precisam orientar os adolescentes para que atualizem seu esquema vacinal. Afinal, quando a gente é criança, toma inúmeras vacinas, né? A gente não lembra muito, mas são muitas injeções. Então, os pais estão mais habituados a levar no posto de saúde. E na adolescência, como já deixou de ser algo mais frequente, quando chega nessa faixa etária, podem esquecer de levar. Então, é preciso que os profissionais de saúde orientem para essa vacinação e que os pais também levem seus filhos com a caderneta de vacinação para atualizar essa situação. A vacina, né, o CDC, ele fez um estudo e também constatou que essa faixa etária é a melhor idade para prevenir, para ter uma melhor resposta imune contra o HPV, a maior produção de anticorpos. E quais são as possíveis razões que podem estar causando a não vacinação? Por quê? Atualmente, a cobertura vacinal, né, a porcentagem de pessoas vacinadas no Brasil, nessa faixa etária, de 9 a 14 anos, é cerca de 60%. E quando a gente vai analisar os meninos, esse número ainda é menor, é ainda entre 30% e 40%. Quem de vocês aqui ainda não se vacinou contra o HPV e estava na faixa etária? Então, o que pode ter acontecido? Primeiro, o medo da vacinação, que durante a implantação da vacina em 2014, que aconteceu nas escolas, né, muitos adolescentes ficavam ansiosos. E em grupo, acabavam aumentando a ansiedade para o procedimento e tendo sintomas psicogênicos, ou seja, sintomas influenciados pelo psicológico, como desmaio, dormência no braço, mas retornaram e seguiram normalmente, sem nenhuma sequela. Porém, aconteceu muito em algumas escolas, quando a gente vacinava um e o adolescente é vacinado sentado, né, já para, se caso desmaiar, não chegar a cair, todos os outros que estavam aguardando a vacinação desmaiavam também. Então, é uma reação psicogênica influenciada pelo psicológico, que pode acontecer não só com a vacina HPV, mas com outras vacinas e outras faixas etárias.
inclusive adultos também. Só que, diante disso, a gente sabe como a informação hoje, ela é transmitida rapidamente, né? Não digo informação, digo desinformação, pelas mídias sociais, pelos aplicativos, e isso, as pessoas dificilmente, às vezes, vão buscar realmente qual é a verdade a respeito, né? Aconteceu realmente isso? Causou algum sintoma grave? Causou alguma sequela? Não, as pessoas não vão buscar, as pessoas acreditam o que está ali na mensagem ou na imagem. Então, isso causou um receio de vacinar e a baixa procura por essa vacina. Porém, é uma vacina que está implantada há muitos anos em vários outros países e aqui no Brasil também. E nenhuma criança ficou com sequela por algum evento da vacina. Não houve evento adverso grave e se algum adolescente apresentou alguma reação, às vezes também não estava relacionado à vacinação. Então, porém, ao divulgar isso, o estrago já estava feito. E muitos adolescentes, muitos pais ficaram com medo, né? E não levaram seus filhos para vacinar. Além disso, tem um tabu. Quantas vezes os pais, a gente trabalhava também com um termo de recusa, que o pai poderia negar a vacinação na escola para o adolescente, para o filho. Ele preenchia um termo de recusa e negava. Eles negavam, não, afirmavam também que a vacina ia incentivar o início da atividade sexual do adolescente. Sendo que não há influência da vacina com relação a isso. A gente sabe que os relacionamentos, eles acontecem de forma à parte, de forma como a pessoa está inserida, né, entre os amigos, né, a sua história, as suas concepções, não iniciar porque tomou uma vacina. Além disso, quando a gente fala do HPV, a gente foca principalmente a doença que ele pode causar, né, que é a mais fatal, que é o câncer de colo de útero, que é muito fatal em mulheres. Então, a gente tem que almejar que no futuro, esse adolescente ou essa adolescente vai se relacionar com alguém que não está escrito, né, na testa, nem está visível, que a pessoa tem algum tipo de vírus e que pode haver algum descuido, que ela pode se infectar e desenvolver a doença. Então, se eu sei que naturalmente as pessoas irão se relacionar, irão ter relacionamentos estáveis, irão conhecer outras pessoas, por que eu não posso oferecer a melhor prevenção para o meu filho ou para a minha filha nesse momento? Uma vacina que está gratuita, né, disponível em todas as unidades básicas de saúde. Aliado a isso, também tem um movimento anti-vacina. Então, você vê quantos obstáculos nós temos para a vacinação. Um dos programas mais efetivos de saúde pública, que mais reduziu a quantidade de mortes e responsável pela redução também da mortalidade infantil. Eu costumo dizer, vamos dizer assim, o governo, né, ele não, claro que quer o bem-estar da população, quer sim, mas ele também quer oferecer um cuidado que diminua os gastos para o serviço de saúde. Afinal, o SUS cuida de muita gente. Então, ao implantar uma vacina no calendário nacional de vacinação, ele vai olhar o custo-benefício. É mais barato prevenir, né, com uma dose, 2 doses de uma vacina, do que remediar o custo do tratamento se aquela pessoa adoecer e necessitar de cuidados mais intensivos e que tem um maior dispêndio para o serviço de saúde. Então, é sempre analisado o custo-benefício e visto, através dos estudos, a eficácia e a segurança do imunobiológico que está sendo implantado. Tem uma frase aqui, uma charge que eu encontrei, que tem assim, que está aqui na tela: filho, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação.
Como se sente a respeito disso? O filho responde, doente. A vacinação, ela, além de ser um benefício individual, ela é um pacto coletivo. Quando você deixa de se vacinar ou deixa de vacinar o seu filho e sua filha, que é um direito da criança e do adolescente, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, você não está só pondo em risco a vida dele, mas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, para finalizar, eu coloco essa campanha, né, que está sendo lançada pela Sociedade Brasileira de Imunizações, que é uma parceira do Programa Nacional de Imunizações, que diz: nós seremos a primeira geração sem câncer de colo de útero, porque é vacinando a menina e o menino agora que eles não irão transmitir para ninguém, né, nem adoecer no futuro. E esse benefício a gente só vai ver mais tarde, ao longo dos anos, né, após esses adolescentes crescerem e estudar a incidência da doença, comparando com o que é hoje. Então, é o movimento Brasil Sem Câncer de Colo do Útero, que é uma doença séria, grave, que causa óbito e que traz sofrimento não só à pessoa, mas toda a família, independente da idade. Pode ser uma jovem de 25, 27 anos, pode ser um adulto mais velho, de 30, 40, 50 anos. E uma frase que eu trago para encerrar, que fala o seguinte: com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade, nem mesmo antibióticos, teve tanto efeito na redução da morbimortalidade e crescimento da população como as vacinas. Então, desde a descoberta, né, da primeira vacina, que ocorreu no século XIX, 1800 e alguma coisa, por Edward Jenner, as vacinas foram sendo aperfeiçoadas e criadas e buscadas diante das doenças que iam acometendo a população e causando adoecimento e morte. E é visível o benefício que elas trouxeram ao longo do tempo. Então, vamos valorizar, né, o que tantos anos de estudo trouxeram para cá, esse benefício de ter um imunobiológico disponível para prevenir uma doença grave. E, mais uma vez, eu falo, hoje nós estamos lutando por uma vacina que está fazendo tanta gente sofrer, tanta gente perder entes queridos, ver adoecer. Então, vamos valorizar o que a gente tem hoje disponível no nosso Sistema Único de Saúde, pegar o nosso cartão de vacina, olhar o que está precisando, né, atualizar. Se tiver alguma data, a lápis, geralmente são as doses que a gente precisa tomar, precisa atualizar, e vamos a qualquer unidade de saúde, a partir de amanhã, né, que é quinta-feira, vocês já podem fazer isso. Está acontecendo também a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é para crianças de 1 a 4 anos, e a campanha nacional de multivacinação para adolescentes, né, crianças e adolescentes menores de 15 anos, estão convidados até o dia 30 de outubro a comparecer em qualquer unidade de saúde com o seu cartão de vacina para atualizar, ver quais vacinas estão precisando ser tomadas. Claro, se você estiver com seu cartão de vacinação em dia, não vai receber nenhuma dose a mais nesse momento. Mas leve o seu cartão de vacina para checar se precisa tomar alguma dose. Pode ser a vacina do tétano, a vacina do HPV, a vacina da meningite, a vacina do sarampo, que é outra doença que também está causando surto no nosso país. Então, vamos aproveitar esse chamamento do Ministério da Saúde, né, que está acontecendo, e vai até o dia 30 de novembro para atualizar os cartões de vacinação. E se até o dia 30 de outubro, desculpa, acho que eu falei 30 de novembro, se até o dia 30 de outubro não der tempo, não tem problema. Após isso, sempre é tempo de atualizar e se prevenir. Então, eu encerro minha fala por aqui, né? Agradeço o convite e
se tiver um espaço para a gente poder conversar, ou tem o meu contato também, tirar alguma dúvida que vocês necessitem, pode enviar, que eu respondo assim que possível. Obrigada a todos e a todas. Obrigado, Alana. Muito pertinente suas falas, né? Especialmente quando se trata da questão da prevenção e valorização do SUS. Realmente, prevenir é melhor que remediar, né? Então, muito obrigado. E as perguntas que nós temos, nós colocaremos ao final dos demais blocos, certo? Agora eu gostaria de chamar a doutora Leda, que é médica e oncologista, né, que falará um pouco sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero. Boa noite, Leda. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar falando hoje, essa noite, sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa, né? Que é um mês muito importante para todos aqueles que fazem a saúde pública, que lidam com essas pacientes e com suas famílias, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o câncer de colo de útero, sobre a sua prevenção, mas eu vou focar principalmente no nosso Outubro Rosa. Essa iniciativa já foi criada há alguns anos pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, para conscientizar. É um período, é um mês todo voltado para a prevenção do câncer de mama. Então, isso é divulgado muito, né, amplamente na mídia, o câncer de mama hoje, ele é a segunda causa, é o segundo câncer mais comum nas mulheres no Brasil e no mundo. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum, que a gente vê de uma forma bem mais corriqueira. Então, além de ser o segundo tipo mais comum de câncer, ele também é o responsável pela maior mortalidade de mulheres no nosso Brasil. As estimativas do INCA, elas já têm mostrado que o câncer de mama, ele leva a óbito quase 20% dos casos por ano, daqueles casos que são diagnosticados anualmente. Então, a estimativa é que a cada ano no Brasil surjam 60 mil casos novos. Então, imagine só a quantidade de pacientes que a gente tem aí ainda de demanda reprimida, que não chegaram a nem ser diagnosticadas, né? Estão ainda esperando o tratamento, esperando o diagnóstico do câncer de mama, e muitas vezes, quando eles chegam, o diagnóstico chega, ele já está tão tardio, a paciente já tem um caso tão avançado que pouca coisa a gente pode oferecer em termos de tratamento curativo, né? Então, fica realmente o alerta, é importantíssimo que as pessoas, a sociedade, as mulheres, a família, de uma forma geral, elas se conscientizem da importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama. Assim como o câncer de colo de útero, ele é uma grande maioria das vezes, totalmente prevenível, evitável. Ou, se não evitável, ele é facilmente diagnosticado e tratado no seu início. As chances de cura da paciente que tem um câncer de mama no estadio 1, no estadio 2, que são os estadiamentos iniciais, ela chega em torno de 90%. Então, vale a pena, sim, vale a pena a gente correr atrás desse diagnóstico precoce, dessa prevenção. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente hoje fala não só da idade mais predominante dele, que fica em torno, a partir dos 50 anos, entre os 50 e os 69 anos, é a faixa etária mais acometida do câncer de mama. Mas a gente não pode esquecer que cada vez mais, né, os fatores genéticos, os fatores ambientais, eles estão modificando um pouco essa nossa realidade. Então, a gente tem recebido pacientes mais jovens, pacientes que ainda nem completaram, não chegaram à menopausa, pacientes com menos de 30 anos, que tem um fator genético importante, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito, elas estão cada vez mais presentes nos consultórios e nos hospitais. Então, a gente não pode esquecer, o câncer de mama tem uma faixa etária predominante, ela é em torno dos 50, entre os 50 e os 69, 70 anos, mas as mulheres abaixo dos 50 anos, elas também são passíveis de serem pacientes de câncer de mama, tá? Então, esse alerta é importante. A gente pensa que porque é jovem, a gente pode não ter a doença, mas nem sempre isso é verdade. O fator genético, nesses casos de pacientes jovens, é muito importante. Né? A gente, quando tem um parente em primeiro grau, uma mãe, uma irmã, né? Ou então várias mulheres na família são acometidas do câncer de mama, a gente não pode descuidar.
tem que fazer, sim, a prevenção, tem que fazer os exames de estadiamento para a gente ver se a gente consegue diagnosticar essa doença o mais precoce possível. Então, quando a gente fala da doença do câncer de mama, a gente está falando de câncer, né? E câncer, são vários fatores, não existe uma causa. Todos os dias me perguntam, qual é a causa do câncer? O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores envolvidos, entre eles os fatores genéticos e ambientais. Então, quando a gente fala em câncer de mama, eu tenho que lembrar sempre que existe um fator genético importante. Esse fator genético, ele é determinado por alguns genes que vêm nos acompanhando desde o nosso nascimento, né, através do nosso DNA, e que alguns deles são herdados, eles têm características hereditárias. Então, uma vez eu tendo o gene, tá, o oncogene, que é aquele gene que facilita, ou seja, que aumenta a minha chance de desenvolver o câncer durante a minha vida, a chance que ele apareça é muito maior do que quem não tem o gene. Fora o fator genético, a gente não pode esquecer que cada vez mais os fatores ambientais, ou seja, a influência do meio externo, da nossa qualidade de vida, da nossa alimentação, do uso do álcool, do tabaco, né, do uso de anticoncepcionais orais, de medicações que aumentem a circulação de hormônio no nosso organismo, eles sim também são fatores muito importantes, primordiais para o desenvolvimento da doença. Então, quando a gente está falando em câncer de mama, eu estou pensando que aquele paciente, que aquela mulher, eu estou falando em mulher, porque a gente sabe que a grande, imensa maioria dos pacientes são mulheres, mas a gente não pode esquecer, homem também tem câncer de mama, tá? A gente tem que lembrar disso, porque às vezes, quando a gente vai fazer sinais e sintomas, a gente vai ver que um pequeno percentual é masculino. Tem homens que podem ter, sim, câncer de mama. E por incrível que pareça, os sinais e os sintomas, eles são basicamente os mesmos da mulher, tá? Já já a gente vai falar dos sintomas, mas é basicamente um nódulo, né? A apresentação de uma tumoração sólida, indolor, fixa, próxima ao mamilo, quando acontece no homem. Então, voltando um pouquinho aos nossos fatores ambientais, a gente não pode esquecer de que tudo que é relacionado à circulação hormonal, ou seja, ao aumento dos nossos hormônios estrógeno, principalmente, que é o hormônio mais predominante na mulher, ele pode aumentar, estimula ao aparecimento do câncer, estimula a quantidade de células mamárias a se hipertrofiarem, hiperplasiarem, aumentarem, e aí aumenta também o risco de mutações genéticas acontecerem. Né? Então, quando a gente sabe, quando há um grande estímulo para a produção de célula, a chance de erro também é maior. E diante de um caso, de um paciente, de uma mulher que já tenha o gene do câncer, aquele gene chamado oncogene, que estimula a produção desse gene defeituoso, dessa célula defeituosa, isso é muito mais fácil de acontecer. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa evitar ou diminuir os nossos fatores de risco. São eles principalmente a obesidade. A gente sabe que depois de uma determinada idade, as células adiposas, a gordura do nosso organismo, ela também é um produtor de hormônio. Então, quando a gente consegue diminuir um pouquinho de peso, a gente também vai diminuir essa produção de hormônio estrógeno circulante e aí sim vai diminuir o estímulo para a produção das células mamárias, né? Elas ficarem estimuladas, se sentirem mais estimuladas a mutarem. Então, a obesidade é importante. Então, daí a gente também já vai ligando a uma dieta mais saudável, uma dieta principalmente com menos açúcares, menos frituras, né? Uma dieta realmente mais saudável, uma vida menos sedentária. O exercício físico ele é importante, porque ele, além de diminuir a obesidade, ele também diminui essa quantidade de hormônio que a gente tem circulante, que deixa a gente um pouco mais, vamos dizer assim, mais cansado. Então, isso é importante. Obesidade, a diminuição de o fumo, né, o tabaco, de uma forma geral, ele também é muito nocivo para o nosso organismo, e não é diferente quando a gente tem uma paciente que tem um oncogene,
facilitador para o câncer de mama aparecer. Nossos estresses do dia a dia, então a gente saber como lidar melhor com isso aí, principalmente a mulher numa fase já perto de menopausa, uma fase com muito estresse, uma fase em que os hormônios estão completamente, na maioria das vezes, mais desequilibrados. Tudo isso leva a aparecimento desse bendito nódulo que a gente conhece, que a gente vê todo dia, infelizmente, nas nossas consultas. Então, os fatores ambientais no câncer de mama, eles são impressionantemente importantes para a gente tentar diminuir a doença. Lógico, não podemos esquecer que a genética é importante, mas o fator ambiental é onde a gente tem que batalhar. Né? A gente tem que tentar diminuir, ter uma vida um pouco mais saudável para a gente conseguir diminuir os nossos casos, a quantidade de casos. Então, quando a gente, uma vez instalada a doença, né, como é que eu vou suspeitar que eu posso ter uma doença terrível dessa? O principal sintoma, a gente até brinca, que são 10 sintomas principais. E o principal sintoma é um nódulo, tá? É uma tumoração endurecida, fixa, ela não é móvel, ela é indolor inicialmente a palpação, e ela pode se localizar em qualquer quadrante, qualquer parte da nossa mama. Né? Às vezes, a gente tem a impressão de que ela se localiza, na maioria das vezes, mais nos quadrantes superiores e perto da nossa areola. Então, essa nodulação indolor, essa é importante, precisa ser investigada. Esse exame é importante, principalmente, qual é o período mais importante para a própria mulher fazer o exame? É logo 3 a 5 dias depois da menstruação, é quando o nosso corpo fica mais, vamos dizer assim, mais fácil de ser palpado, retém menos líquido nessa fase, então é mais fácil da gente conseguir palpar algum nódulo. Né? Além do autoexame, lógico, tem os exames complementares que são importantes também, mas a gente não pode esquecer. O autoexame, a gente vai procurar nódulo de uma forma muito tranquila. A mulher tem que colocar a mão sobre a cabeça, deitada, numa posição confortável, para poder ela palpar tranquilamente, ver se as duas mamas, para ver se ela tem alguma assimetria, alguma diferença muito importante de tamanho entre as mamas, se tem alguma diferença na textura, ou seja, na pele da mama é importante também. Às vezes a pele, ela não aparece o nódulo, mas a pele muda a textura. Ela fica como se fosse o que todo mundo conhece como casca de laranja, né? Ela fica enrugada. Algumas vezes o mamilo fica invertido. Então a inversão do mamilo, em vez do mamilo estar para fora, ele entra, tá? E ele fica para dentro mesmo da mama. Então esse é um outro sinal importante, né? O quarto ou quinto sinal é a descarga papilar. Então, não é comum, não é normal a mulher, depois de amamentar, depois de um tempo de amamentar, ou se ela não estiver nesta fase de amamentação, ela ter alguma secreção saindo pelo mamilo. Então, uma secreção escurecida, hemorrágica, ou uma secreção mesmo branca, que não seja leite, ela precisa ser investigada. Tá? Então, outro fator importante, que às vezes a gente não tem o nódulo palpável na mama, mas quando a gente faz o exame, desce pela axila, né, quando a gente encontra um nódulo, uma tumoração endurecida na região da axila, essa também precisa ser investigada. Tá? Então, esses são todos num exame comum, no exame físico, que ou o paciente faz, ou a mulher faz, ou, que é mais correto, mais adequado, é que depois ela faz, né, com uma certa frequência ao médico, ao ginecologista, ao mastologista, para poder fazer esse tipo de exame. Então, é importante a gente lembrar, o câncer de mama, inicialmente, ele não dói, ele é indolor, ele só passa a doer quando ele já está nos estágios mais avançados da doença. Né? É mito quando a gente diz, não tá doendo, então não é câncer. Isso não é verdade. O câncer ele é indolor e ele está ali, o caroço não desaparece com o ciclo menstrual. Isso é importante também. Tem muitas pacientes que dizem, durante a menstruação ele aparece, eu sinto na minha mama um caroço. Depois que a menstruação passa, ele desaparece. O câncer de mama não desaparece, ele continua ali, independente da fase do ciclo. Isso é importante. Então, quando a gente diz que mulher movida a hormônio, é verdade. Né? A gente tem que lembrar que o ciclo menstrual ele é um equilíbrio entre os hormônios, entre o estrógeno, entre a progesterona, e para
no caso do câncer de mama, especificamente, existe um terceiro hormônio chamado HER, que é um hormônio recentemente, né, descoberto há menos tempo, e é um hormônio que ele é responsável, vamos dizer assim, por mais da metade dos tipos de câncer de mama. É nele, as células que estão aumentadas, elas expressam esse hormônio, esse receptor nas membranas, e também é com ele que a gente conseguiu o maior avanço no tratamento nos últimos 15 anos, que são os anticorpos monoclonais. São medicações mais específicas para aquelas mulheres que têm esse tipo de câncer, que respondem a esse hormônio, ou seja, que estão relacionados com esse hormônio. Quando a gente faz o tratamento complementar, além da cirurgia, às vezes precisa de radioterapia, mas a gente consegue fazer esse complemento com o anticorpo monoclonal, as chances de cura são evidentemente muito maiores, mais expressivas. Então, voltando aos sintomas iniciais, inicialmente a mulher não tem sintoma geral. É muito raro quando a mulher tem um sintoma importante, perda de peso, dor óssea. Tudo isso acontece com o passar do tempo. Inicialmente, a doença é localizada. Nenhum câncer começa já espalhado por todo o organismo. Ele começa no estadio 1 e, a depender do tipo histológico, ou seja, da natureza, da agressividade daquele tumor, ele se espalha de uma forma mais rápida ou mais devagar. Então, quando a gente vai estudar o câncer de mama, a gente vai perceber que existem alguns subtipos, né? Os tipos histológicos, a natureza daquele tumor. Então, o principal dele se chama carcinoma ductal invasivo, tá? Que é o CDI. Ele é o tipo de câncer de mama mais comum, né? Ele nasce exatamente nos ductos mamários e ele se espalha de uma forma moderada, ou seja, ele nem é rápido demais, mas ele também não passa mais de um ano para se espalhar pelo resto do organismo. Então, a história dessa paciente é uma história que, em geral, da palpação do nódulo ao diagnóstico desse tumor, se levam 6 meses, entre 4 e 6 meses de evolução. Depois desse tempo, em geral, ele já começa a se espalhar primeiro localmente, ou seja, ele começa a atingir as regiões mais próximas a ele. E aí eles caem principalmente nos linfonodos, né? Que é, vamos dizer assim, os nossos soldados de defesa. Eles estão ali próximos da mama e eles ajudam a defender o organismo. E aí eles também vão tentar ajudar, né, a defender o organismo contra essa doença. E eles começam a aumentar de tamanho. Então, normalmente, quando o câncer começa a se espalhar, além do nódulo na mama, o primeiro local que ele dá o sinal de que está se estendendo, que está se espalhando, são as regiões próximas, a axila, a região supramamária, às vezes a região supraclavicular, são regiões mais próximas à mama. E depois, com o passar do tempo, ele consegue cair na corrente sanguínea, as células cancerosas elas caem na corrente sanguínea e elas começam a se espalhar para os outros órgãos, né? Dentre eles, os mais importantes são o fígado, os pulmões, os ossos e o cérebro. Então, em geral, esses são os locais de metástase à distância, o que conferem um prognóstico muito mais reservado ao paciente. Ou seja, as chances de cura de uma paciente, quando ela está no início do tratamento, quando ela está no início do diagnóstico, com o estadiamento 1, quando é um nódulo único, são bem grandes. As chances começam a diminuir à medida que o câncer vai se espalhando. Então, quando ele ainda é localizado na mama, se estende até a axila, elas têm uma chance ainda importante de cura. Depois que ele passa a se espalhar para o fígado, para os ossos, para o pulmão, essas chances vão caindo e aí o prognóstico fica realmente muito reservado, é muito pobre. Quando a gente pega uma paciente no estadio 4 da doença, que é uma doença já muito disseminada, né, a gente consegue dar sobrevida, ou seja, a gente consegue deixar a paciente viva em tratamento por algum tempo, mas as chances de cura caem para menos de 10%. Então, por isso que é importante esse alerta, gente. É muito importante quando a gente consegue correr atrás, a gente tem uma suspeita do diagnóstico e a gente consegue correr atrás dos exames para fazer, primeiro, para dar o diagnóstico e segundo, para fazer esse estadiamento. Então, quando a gente tem uma suspeita dessa, o importante é que a gente consiga fazer a biópsia, né? O câncer, ele, apesar dele ser macroscopicamente, a gente consegue até ver
em muitos casos, a doença, eu consigo fazer um ultrassom, ou principalmente uma mamografia, que me mostra que eu tenho um nódulo quase 100% de certeza que é maligno, a gente não consegue começar o tratamento sem a biópsia. Então, é importante, a biópsia é quem vai determinar, ou seja, que vai iniciar o tratamento. Então, depois da biópsia, eu confirmando a minha doença, ou eu depois, o paralelo a ela, a biópsia, eu começo a fazer os exames de estadiamento. Então, eu começo a perceber se eu tenho uma doença localizada ou se eu tenho uma doença disseminada. Então, por isso que, às vezes, a gente recebe algumas perguntas, algumas dúvidas da família que dizem assim, mas, doutora, já sabe que o câncer é na mama, por que ela vai precisar fazer um ultrassom do abdômen? Por que o paciente vai precisar fazer um raio-x de tórax ou uma tomografia do tórax? Por que essa paciente vai precisar fazer uma cintilografia do esqueleto, que é uma cintilografia óssea? Porque a gente precisa saber se essa doença já chegou para os outros órgãos. Então, além da biópsia, a paciente precisa ser toda estudada. E aí a gente, como sabe já o caminho que a doença percorre, a gente já faz aqueles exames mais específicos para isso. Então, vamos lá. Minha paciente já tem o sintoma, ela já fez a biópsia, ela já recebeu o resultado e ela agora vai ser estadiada. Recebi os resultados dos meus exames e a doença só tem na mama. Ótimo, eu vou partir para o tratamento. Então, gente, se engana quem pensa que tratamento de câncer é receita de bolo. Não é. Hoje em dia, com o estudo genético, principalmente em mama, que já é muito avançado, cada paciente é praticamente individualizada. A gente consegue deixar cada paciente com um tratamento próprio para ela, para o caso dela. Então, as pacientes, depois do estadiamento, a gente tem um arsenal importante de terapêutica hoje que passam pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia e pela terapia-alvo, que a gente chama que são os anticorpos monoclonais. Essa paciente ela vai fazer um tratamento tanto local, tá? Ou sistêmico, ou sistêmico, a depender do caso. Em geral, a gente costuma dizer que nos estágios mais iniciais ela precisa de menos tratamento. Então, na maioria das vezes, o paciente precisa fazer o tratamento da cirurgia, da quimioterapia, e em alguns casos, quando o tumor é muito pequeno, ele faz a radioterapia, porque é um tratamento bem localizado para aquela região que foi afetada. Quando a doença é muito grande, e às vezes os tumores são muito grandes, pasmem, em pleno século XXI, a gente ainda tem paciente que passa mais de um ano para fazer diagnóstico, e quando chega para fazer a biópsia, o tumor já está completamente, a mama já está completamente deformada, a gente não consegue fazer uma cirurgia, vamos dizer, inicial curativa, se propõe a biópsia, a quimioterapia neoadjuvante, que é para tentar diminuir essa quantidade, vamos dizer assim, de doença, e depois de um tempo, depois de 4 a 6 ciclos, essa paciente é reavaliada para se ver a possibilidade de se fazer uma cirurgia, vamos dizer assim, mais radical, uma cirurgia mais curativa. Não só curativa, mas uma cirurgia até higiênica, uma cirurgia que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da paciente. Então, o tratamento, ele não é único, né? Se engana quem pensa que todo mundo faz o mesmo tratamento. Não, hoje em dia, quando a gente sabe o nome e o sobrenome do tumor, a gente sabe até onde ele vai, até onde ele se estende, a gente consegue fazer um tratamento praticamente individualizado para as pacientes. Então, o câncer de mama, hoje, o cenário dele é muito diferente. Infelizmente, a gente ainda peca, né, principalmente no nosso SUS, do estadiamento e do diagnóstico tardio. Né? Na maioria das vezes, os pacientes não conseguem chegar para o diagnóstico, para começar tratamento no estadio 1, no estadio 2, ou seja, uma doença localizada, uma doença com muitas chances de cura. Na maioria das vezes, elas já estão no estadio 2 para 3, em alguns casos, no estadio 4 até. Então, voltando aos tipos histológicos, a gente tem o carcinoma ductal invasivo, que é o mais, vamos dizer assim, é o mais comum. O segundo mais comum é o ductal in situ, tá? Aquele bem localizado, bem inicial. O terceiro se chama lobular, tá? Que é mais raro.
E o quarto tipo, que é mais raro ainda, que é graças a Deus, que é o mais agressivo, né, que se chama carcinoma inflamatório, que ele produz uma reação tão grande na mama da paciente, que parece até realmente que a mama tem um abscesso. Começa uma infecção, uma inflamação ali, e na verdade é um câncer, tá? Então, esse é um tipo mais raro que a gente consegue ver. Então, fora o tratamento, né, fora as chances de cura, a gente podia conversar um pouquinho também sobre a genética. Então, como a gente já falou, o câncer tem uma origem genética muito importante. Então, pacientes jovens, eles têm, quando a gente vai fazer historinha, conversar com aquela paciente, não é incomum que ela tenha um parente próximo, que ela tenha história de câncer de mama na família. Hoje em dia, a gente já tem, além do tratamento, a gente tem o que chama aconselhamento genético. São quando aquelas pacientes elas precisam, né? Elas quando têm irmãs, filhas ou até mesmo a mãe, ela precisa ser aconselhada geneticamente, porque a chance de uma delas desenvolver a doença, né? Quando a gente sabe que esse gene circula na família, o gene do câncer de mama, é muito grande. Então a gente precisa fazer esse tipo de aconselhamento. Logicamente, ainda não é disponível no SUS, mas a gente já é disponível no Brasil. É um exame que é feito, um mapeamento genético daquelas pacientes. Então, a chance, o percentual de uma pessoa, de uma mulher que tem um parente de primeiro grau ter a doença, desenvolver a doença, ela pode ser, hoje em dia, vamos dizer assim, visualizada, vislumbrada através desse estudo genético. Né? É feito, mas de uma forma particular. Não é ainda, infelizmente, ainda não é disponível da nossa realidade, ainda está um pouco distante disso aí, para que todas as mulheres possam ter esse direito. A gente pode dizer assim. Né? Então, falando de câncer de mama, o que é importantíssimo, que a gente não pode deixar de frisar aqui, o diagnóstico precoce salva a vida. Tá? Não precisa ter vergonha, não é tabu. Já passou a época de que mulher tem que ter vergonha de fazer exame, de ir para médico. Isso eu estendo ao câncer de colo de útero. Né? A gente, nesses anos de caminhada na oncologia, a gente viu histórias muito tristes de mulheres que demoraram demais a fazer o diagnóstico no câncer de colo, que era perfeitamente evitável e tratável, e chega a óbito realmente, porque quando chega no tratamento, para o tratamento, a doença já está completamente fora de controle. Então, o tabu já não deveria existir mais na nossa sociedade. A gente precisa, sim, fazer a prevenção, precisa ir ao médico. As mulheres, elas precisam lutar de uma forma bem organizada, claro, mas por mais acesso aos exames de rotina. Então, a mamografia ainda é um exame fundamental, é um exame que salva vidas. Ela pode, sim, sinalizar, ela pode sugerir o diagnóstico do câncer de mama na grande maioria das vezes. Né? A ultrassom, ela ajuda, mas ela não determina o diagnóstico. A ultrassom, hoje em dia, a ultrassom da mama, ela é muito utilizada para aquelas pacientes que têm cistos, para aquelas pacientes que têm alguma doença líquida, alguma doença que vai e volta. Mas para o câncer de mama, para o nódulo sólido, a mamografia ainda é o exame ideal. Então, eu queria deixar aqui, finalizando do câncer de mama, que importantíssimo, não deixem de fazer o autoexame, procurem com alguma regularidade, se a gente não puder fazer, se as mulheres após os 40 anos não conseguirem fazer anualmente, mas a cada 2 anos, precisa ser feita a mamografia, né? E assim que desconfiar, tem que correr atrás do tratamento, porque ele sim pode salvar vidas. Em relação ao câncer do colo de útero, o nosso tempo ficou um pouquinho mais apertado. Eu me detive muito no câncer de mama, porque é um assunto que eu gosto muito de conversar, e eu acho que é perfeitamente plausível, né? Pertinente à época para isso. A gente ouve todo dia depoimentos muito bonitos de pessoas, de professoras, de mulheres que estão aí batalhando, né, pela cura, na sua luta, na sua história pessoal por isso, pela cura do câncer de mama, mas é importante que o câncer de colo de útero não seja esquecido, né? Além do câncer de mama, ele é vamos dizer assim, ele na linhagem para a mulher, ele seria o segundo câncer mais comum. Ele perde para o de mama e para o câncer de pele, não melanoma. Então, ele é importantíssimo. E no nosso Nordeste, no nosso estado, principalmente, ainda existe um tabu muito grande. As mulheres ainda têm um diagnóstico muito tardio de câncer de colo de útero. Então, o exame preventivo também, assim como a mamografia, ele salva vidas.
É importante a gente conseguir trazer essas pacientes para poderem fazer esse rastreio, para poder fazer essa triagem e conseguir fazer. Quanto mais cedo elas chegam para o tratamento, menos tratamento elas fazem, mais chance de cura e até muito menos dinheiro é gasto, né? Como o meu amigo Henrique falou, prevenir ainda é a melhor solução, né? Infelizmente tem muita gente que pensa que não, mas é verdade. A prevenção ainda é o caminho para ajudar muita gente a ficar bom, a ter uma vida digna e viver mais feliz por muitos anos. Obrigada, gente, estou à disposição. Obrigada, Leda, né? Infelizmente o tempo é muito curto, né? O assunto é bem extenso. Se pudesse, ficaríamos a noite toda aqui falando, né? Então, gostaria de agradecer pelas colocações muito explicativas, né? E, inclusive esclarecedoras em alguns aspectos para muitos aqui no grupo do chat, porque muita gente pude ver que não sabia, né? Que os jovens podem ter câncer de mama, que o homem, mas enfim. Ao final, nós colocaremos as perguntas, tá? Então, a gente pede que você continue conosco aqui e só agradecer mesmo. Agora, eu gostaria de chamar a assistente social e também paciente oncológica, né? Morgana Galvão, que vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Eu me chamo Morgana. Boa noite, Morgana. Seja Boa bem-vinda. noite. Tá, não está aparecendo a câmera, Henrique? Não está aparecendo. Gente, só um momento, tá? Enquanto nós vemos aqui a conexão da Morgana. Enquanto isso, vocês podem interagir conosco aqui no chat, podem mandar perguntas, que ao final as palestrantes irão responder. Enquanto a Morgana se reconecta, eu acho interessante já a gente trazer as perguntas que foram feitas nesses 2 primeiros blocos, né? Então, eu gostaria de chamar a Alana e a doutora Leda, né, para que possam responder as perguntas que foram feitas. Caiu, né, Henrique? Desculpa. Tudo bem. Então, deixamos as perguntas para depois. Então, Morgana, boa noite, seja bem-vinda mais Boa uma vez. noite. Muito E a fala é obrigada. com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite feito, né, para partilhar um pouco da minha experiência como paciente oncológica, né? É um nome que mexe muito com muita gente, mas são coisas que acontecem. Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, né? E eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Morgana, né? Hoje eu tenho 43 anos, mas eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos, no ano de 2015, certo? Então, quando eu fui diagnosticada, pode colocar a apresentação, viu, Márcio, se puder. Quando eu fui diagnosticada, no ano de 2015, eu quero dizer a vocês que você ter um diagnóstico de câncer não é fácil, é muito complicado, né? Principalmente num histórico de família que eu tenho, né? Não, eu fui a primeira mulher, né? E primeiro caso de câncer de mama na minha família fui eu. Então, assim, a genética ela realmente influencia bastante, mas assim, quando a gente fala em prevenir, não quer dizer que assim, porque ninguém teve, eu nunca vou ter, né? Isso é um mito. Na realidade, isso é um mito. Então, assim, eu fui diagnosticada, né, em 2015 e a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano, o tema é o seguinte: quanto antes, melhor. E como se encaixou esse quanto antes, melhor para mim, né? Eu sempre fiz os meus exames anuais,
né? Pode passar, viu, Márcio? Eu sempre fiz os meus exames anualmente, né? Sempre ia para a minha ginecologista e fazia os meus exames anuais. E graças a Deus, a minha ginecologista fazia o meu exame da mama também. Porque eu confesso que, para mim, assim como muitas mulheres, tem a dificuldade de localizar algum nódulo na mama, né? Eu tinha, e confesso que eu nunca tive muito tato para isso, né? Então, assim, a doutora Valéria, né, no exame, ela detectou um nódulo diferente. Então, ela olhou para mim e disse: Morgana, vamos fazer uma mamografia e uma ultrassom da mama. Ótimo, fui fazer, tranquila. Aí, realizei, né, a ultrassom, a mamografia. No outro dia que eu fiz o exame da mamografia, ligaram para o meu trabalho dizendo bem assim: Morgana, você precisa repetir a sua mamografia. Ali eu já sabia que não era boa coisa, que o exame não tinha sido legal, né? Mas jamais eu ia imaginar que eu ia ter câncer. Imagine de mama, né? Porque diz que quem amamenta não pode ter câncer de mama. Outro mito. Quem amamenta, as chances de não ter câncer de mama diminuem, mas não quer dizer que elas zeram, né? O fato de eu não ter tido ninguém na família não quer dizer que eu não iria ter. Isso não zera a chance da pessoa ter o câncer de mama. Então, eu fui fazer o meu exame, fui lá, repeti, muito tranquila, muito calma, né? As pessoas que me conhecem sabem como eu sou. E então, eu fui fazer, né? Repeti, e quando saiu o resultado, eu já sabia. Então, eu retornei. Aí foi quando eu marquei para uma mastologista, que até então eu nunca tinha ido a nenhuma mastologista, né? Sempre foi a minha ginecologista que acompanhava os meus exames de mama, tudo. Então, eu voltei, aí eu marquei para uma mastologista e levei os primeiros exames. Então, ela foi e pediu a ressonância magnética, né? Os outros exames que precisam solicitar para ver. Só que, assim, médicos, a gente sabe que, a doutora Leda sabe, né? É muito difícil você dar um diagnóstico para uma paciente que ela tem câncer, principalmente de mama, né? Principalmente de mama, e eu vou explicar por quê. E eu achei que a médica, naquele momento, ela foi muito ríspida e não teve tato. E foi a primeira vez, e eu acredito que uma das pouquíssimas vezes em que eu chorei por ser diagnosticada com câncer de mama. Porque ela olhou para mim, ela nem tinha visto ainda a ressonância, que é o exame aí que está aí na tela, ela nem tinha visto ainda, mas ela já dizia assim para mim: existe a possibilidade de você tirar toda a mama. Que não é dessa forma que se falam, né? Então, eu saí de lá, chorei bastante, muito, 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 já impactada com a notícia do câncer, e imagine tirar uma mama. Gente, quem não tem a mama, sabe a dor que a gente carrega. E carrega para o resto da vida. Não é uma dor fácil, não, porque mexe com o estético. Por mais que a gente escute as pessoas dizerem assim: ah, mas graças a Deus você tirou a doença. Não é só isso. Infelizmente, não é só isso. Então, se vocês conseguirem ver, esse exame ele mostra exatamente a localização do meu tumor, né, do meu nódulo, e você vê que ele cresceu como se fosse para dentro e bem centralizado, né? Ele foi um HER positivo, negativo para os hormônios, para estrogênio, e por conta dessa localização, o tratamento inicial, o procedimento inicial era a retirada de toda a mama. O tumor tinha 4,5 centímetros. Então, eu fui numa outra mastologista, né? Foi o anjo que Deus botou em minha vida. Eu não nego isso para ninguém.
Foi o anjo que Deus colocou na minha vida. E ela abriu todas essas imagens dessa ressonância magnética. E ela olhou para mim com a maior simplicidade e calma e tranquilidade. Você vai ter 100% de chance de cura. Você vai ser curada. Agora sim, a gente vai para lhe curar, a gente vai precisar retirar toda a mama por causa disso. Aí ela começou a ver todos os meus exames anteriores. E esse tumor de 4,5 centímetros, ele tinha em média apenas 6 meses que ele estava crescendo dentro de mim. Você já imaginou se eu não fizesse os meus exames periodicamente? Se eu deixasse isso para o futuro, eu acho que eu nem estaria aqui hoje contando a minha história, né? Não é fácil, então, assim, a partir dessa definição aí de você vai precisar tirar toda a mama, mas aí você pode também fazer a sua reconstrução no mesmo dia da sua mastectomia, que essa é a mastectomia que a gente chama, que os médicos chamam, né? A mastectomia radical, quando ela tira toda a mama. Então, assim, começou a minha saga nesse momento, né? Então, eu comecei a lutar para conseguir um cirurgião plástico que fizesse minha reconstrução no mesmo dia da minha mastectomia. E, assim, a maioria dos médicos em Maceió não atendem pelo plano de saúde cirurgias plásticas, né, de reconstrução. Acho que, num modo geral, eles não atendem. Então, o que é que acontece? Foi uma saga, mas graças a Deus, Deus foi mudando muita coisa em minha vida, né? A gente vai passando e Deus vai mostrando que Ele vai colocando anjos e que Ele está ao seu lado, né? E eu sempre tive muita fé em Deus. E vocês, todos que estiverem aí, vocês podem, Mirta, todos que estiverem aí, podem dizer, essa menina é louca, mas todos os dias da minha vida, eu louvava a Deus, mesmo pelaquela doença. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Ele tinha algo muito maior, algo que eu não imaginava. Então, eu louvava a Deus cada parte, cada etapa do meu processo. Louvava e louvava. Porque eu louvei a Deus por Ele ter me mostrado uma mastologista maravilhosa. Louvei a Deus pela família que Ele me deu, que estava ao meu lado. Pelos meus amigos, né? Então, assim, eu louvei, então eu só louvava. E graças a Deus, eu consegui fazer a minha cirurgia. Eu me operei no dia 28 de janeiro de 2016. E, gente, eu vou dizer, uma pessoa, né, seja ela homem, mulher, criança, quando ela é diagnosticada com câncer, ela acha que aquele tumor dentro dela está crescendo a cada. Então, a mama que não doía, já doía. Então, assim, são várias coisas que vêm assim à cabeça. Então, a gente acha que está crescendo a cada. Então, existe uma ansiedade para que a gente faça logo a cirurgia e tudo aquilo passe. Então, no dia 28 de janeiro, né, eu fiz a minha cirurgia, fiz a mastectomia radical e, ao mesmo tempo, o cirurgião plástico, né, que foi outro anjo que Deus botou na minha vida, um homem maravilhoso, fez a minha reconstrução. E eu lembro no dia da minha consulta com ele, ele dizia, se preocupe não, Deus já decretou a sua cura e eu vou fazer o melhor que eu posso, você vai ficar linda. E aí passou, e fez tudo. Confesso a vocês que o processo cirúrgico, ele não é fácil, ele é muito doloroso, né? É incômodo, porque você precisa ficar com mão parada, você não dorme direito, então, assim, são muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Então, depois da cirurgia, eu passei, pode passar, viu, Márcio? Eu passei mais um mês em casa, então, em março, eu iniciei o meu processo de quimioterapia.
Aí, quando você diz para um amigo ou um familiar que você vai fazer quimioterapia, nossa, todos se chocam bastante e ficam muito tristes. Vocês não têm ideia. A primeira pergunta que eu escutei foi assim: seu cabelo vai cair? Vai. E cabelo é que nem capim. Ele cai, é cortado e cresce novamente, né? Estou eu aqui para mostrar o quanto ele está enorme. Isso porque eu já cortei e já cresceu de novo. Então, só um conselho para vocês. Se vocês conhecem alguém que vai passar por um processo quimioterápico, a última coisa que vocês precisam se preocupar é se o cabelo daquela pessoa vai cair. Isso é o que menos importa. Isso não tem nenhuma importância. Porque é a última pergunta na face da Terra que aquela pessoa quer ouvir. Então, eu comecei o meu processo quimioterápico. Eu fiz dos lenços os meus cabelos, né? Eu não esperei meu cabelo cair por completo. Não esperei porque eu achava é muito mais doloroso você passar a mão no seu cabelo e ver aquele monte de cabelo, aquelas cenas que vocês veem na televisão realmente acontecem. Você levantar e ter um monte de cabelo no seu travesseiro. Então, é muito mais, para mim, foi muito mais doloroso esse processo de ver o cabelo caindo. Então, um belo dia, eu sempre tive cabelos longos, sempre tive. Eu amo cabelos longos, eu não vou mentir, não. Então, um belo dia eu acordei pela manhã, né? Meu irmão largou um emprego dele e veio cuidar de mim, porque só morava eu e minha filha, então meu irmão veio cuidar de mim. Então, um belo dia eu levantei aí disse assim: Michel, eu vou raspar minha cabeça hoje. E meu irmão raspou minha cabeça. E assim, parecia que eu tinha tirado um peso enorme das minhas, né? Mas passou. Então, eu passei por cada processo quimioterápico, eu fiz 6 quimioterapias, né? 6 sessões de quimioterapia. Eu fazia quimioterapia a cada 21 dias. Então, a minha oncologista, a doutora Luciana, achou melhor colocar um catéter. Então, eu coloquei um catéter, que para mim foi a melhor coisa do mundo, foi ter colocado esse catéter, porque dói menos. Nem dói, na realidade, né? Então, tem enjoo? Quase não tinha. Tinha vontade de ficar muito tempo deitada? Tinha. Os momentos que eu queria ficar deitada, eu ficava. Os momentos que eu tinha de sair, eu saía. Com todos os cuidados que eu sempre tomei. Mas nunca baixei minha cabeça. Né? Nunca me desanimei. Né? Se vocês estão vendo aí na foto, essa é minha filha. E ela era minha... Sabe quando você olha para um alvo e você diz assim, o meu alvo é chegar até você, era ela. Então, assim, lutei por mim, mas principalmente por ela. Que, assim, eu pensava, não, eu não posso deixar minha filha. E eu lutei. E eu lutei com esse sorriso que vocês estão vendo aí. Quem me acompanhou, né, sabe que eu nunca me viam reclamar, nunca me viam chorando, era sempre com esse sorriso. Porque eu sabia que o Deus que eu sirvo era um Deus de milagre. E era o Deus que daria minha cura. E ele já tinha me prometido essa cura. Porque ele já tinha me revelado, né? Em 2015, no início do ano de 2015, ele já tinha me revelado que eu ia passar por um processo muito difícil, com uma doença muito grave. O Senhor tinha me revelado. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor disse, mas não se preocupe, eu estou contigo. E assim foi. Eu passei pelo processo de quimioterapia, fiz 6 meses de quimioterapia, fiz 27 sessões de radioterapia e ainda passei 1 ano tomando um medicamento chamado Herceptin, né? Por conta do tipo do meu tumor, eu passei 1 ano a mais tomando esse medicamento. Mas, gente, nem tudo foram flores.
Então, eu passei 1 ano e meio afastada do meu trabalho. Então, no dia 1º de agosto, eu retornaria ao meu trabalho. E, para minha surpresa, no meu primeiro dia de trabalho, eu fui demitida. Eu cheguei lá 8 horas da manhã, e quando foi... Cheguei às 8 horas da manhã, e 8h30 eu já tinha sido demitida, né? Eu chorei muito naquele dia, né? Liguei para minha amiga Mirta, que está aí, desesperada, chorando, porque eu me senti uma ninguém. Eu me senti muito desvalorizada. Sabe quando você passa por uma doença muito difícil, então você volta ao trabalho, e é demitida, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: você não serve mais para o trabalho. Você não me serve mais, porque você é um funcionário bichado, né? Porque quem passou por um tratamento oncológico sabe que anualmente nós fazemos exames, né? De controle. Então, assim, eu acredito que foi isso que passou pela empresa, sim. Porque depois eu descobri que, em meio ao meu tratamento, enquanto eu ainda estava afastada, sugeriram me demitir, mesmo eu estando de benefício. Deram essa sugestão para me demitirem, né? Ou seja, totalmente descartável. Gente, é triste. Mas essa é a realidade de muita gente, de muitas mulheres. Sem contar que, assim, eu não sou casada, né? Então, mas a gente também conhece histórias de maridos que abandonam suas esposas durante o tratamento. Maridos que não suportam o fato de olhar que a mulher fez mastectomia. Porque é feio, eu não vou mentir para vocês, não, que eu não vou pintar aqui estrelas, não. É feio. E eu tenho uma amiga, que ela mora em um outro estado, e que em alguns momentos ela me relatou que o marido toda hora cobrava porque ela não ia fazer a reconstrução. Ou seja, isso é pior ainda, né? Antes do meu diagnóstico de câncer, eu passei por um momento de estresse muito grande mesmo. Eu acho que isso também influenciou, né, o desenvolvimento da doença. Por isso que hoje eu digo para todo mundo: ei, não guarda nada dentro de você, não. Bota para fora. Você quer falar? Fale. Você quer chorar? Chore. Agora ninguém pode me mandar chorar, não, porque eu sou muito chorona, né? Todo mundo já percebeu aí. Então, assim, não guardem nada dentro de vocês. Coloquem para fora. Coloquem para fora. Pode passar, viu, Márcio? Aí vem a hora de tirar os lenços, né? Primeiro que você já não se acostuma muito bem em ser careca. Eu confesso a vocês que eu não andava careca de jeito nenhum, né? Sem lenço, eu carequinha só em casa. E meu cabelo foi crescendo, e quando chegou nesse estágio, eu tirei o lenço. Vocês sabem por que eu tirei o lenço? Porque onde eu fazia tratamento, né? Eu vou citar onde eu fiz meu tratamento, na Oncos, lá no Arthur Ramos. O recepcionista, as enfermeiras, todas olhavam para mim e faziam: você tá linda, tira esse lenço. E eu tirei o lenço. Hoje em dia eu até brinco com as minhas amigas, que elas diziam o tempo todo, né? Você tá linda, você tá linda. Eu digo: vocês são minhas amigas mesmo, é porque eu foi muito feia de lenço. Ou sem lenço, com esse cabelo pequeno, né? E as meninas hoje riem muito. Mas é o amor. E eu digo a vocês, o amor cura. Pode passar, Márcio. O amor cura. E como cura? Aí vieram os encontros. O câncer me deu, né? Essa luta pelo câncer, o câncer me deu inúmeras amizades que eu trago até hoje. Esses encontros eram encontros... Todas essas mulheres que vocês estão vendo aí são mulheres
que são pacientes oncológicas, que tiveram câncer de mama, câncer no colo de útero, vários cânceres, né? Tem diversos tipos aí. E a gente encontrava força e alegria em cada uma delas. Então, assim, esses encontros são muito importantes. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por um tratamento de quimioterapia, incentivem elas a procurarem pessoas que entendam a realidade dela, porque é muito mais fácil. Incentivem que elas estejam no meio de pessoas que entendem, que sabem o que ela está passando, mas que, ao mesmo tempo, colocam ela para cima. E esse grupo aí fez muito isso comigo. Pode passar, viu, Márcio? Aí veio a Casa Rosa. Deixa eu respirar um pouquinho. A Casa Rosa, né? Ela é uma instituição que fica lá no Jaraguá. E quando eu cheguei na Casa Rosa, foi que eu conheci uma realidade que eu não tinha visto. Uma realidade que estava totalmente distante de mim. Quando eu cheguei na Casa Rosa, eu deparei com as mulheres que fazem tratamento pelo SUS. Eu deparei com mulheres que dormiram na fila para conseguir uma consulta com a mastologista, né? Conheci mulheres que os médicos, infelizmente, não podiam fazer mais nada, porque era tarde demais. Mulheres que não tinham acesso aos exames que eu tive, porque eu tinha plano de saúde. Muitas mulheres. Então, assim, na Casa Rosa eu passei, acredito, se eu não me engano, 1 ano, né? Acho que 1 ano, né, Mirta? Mirta é presidente da Casa Rosa, né? A casa acolhe mulheres que tiveram câncer ou têm câncer e trabalha na prevenção do câncer, né? Principalmente na prevenção do câncer do colo de útero, que a gente sabe que é um câncer é um câncer que se pode prevenir. 100% pode existir a prevenção. Então, na Casa Rosa, eu encontrei uma realidade muito triste, mas também encontrei força para levantar a cabeça e seguir em frente e lutar por cada uma dessas mulheres. Então, na Casa Rosa, eu dava palestras, né, sobre o câncer de mama e o meu testemunho. E eu ficava horrorizada principalmente no interior, em ouvir mulheres que diziam assim: eu não vou fazer exame não, porque o meu marido não deixa. Gente, é uma realidade que existe. E você pensa que está longe de você, mas não está. Ela não está longe, ela está muito próxima. Então, vi mulheres se recuperarem dentro da Casa Rosa, vi mulheres também não perder para a doença, porque uma pessoa que morre de câncer não perde para a doença, não. Uma pessoa que morre de câncer lutou até o fim e descansou. Nada de perdeu. Quem perde nada, perde aquele que não luta. Mas uma pessoa que luta e faz seu tratamento e corre atrás, não perde nada, né? Então, assim, a Casa Rosa acolheu, tem um grupo muito bom, né? Com a psicóloga, com uma fisioterapeuta, porque quando a gente perde a mama, a gente precisa fazer drenagens, né? E alguns exercícios, porque a gente sente dor. E principalmente foram tirados 13 linfonodos, e dos 13 estavam comprometidos, né? Ou seja, o câncer já estava em 3 linfonodos abaixo da minha axila. Então, foi retirado, então fica... E tem vários cuidados, né, que eu tenho até hoje, graças a Deus. Continuo tendo. Infelizmente,
eu consegui a minha reconstrução, infelizmente não, graças a Deus, ano passado, 2019, eu consegui a minha reconstrução, porque eu vou dizer a vocês, não é fácil não, tá? A lei é tão linda, a lei diz que a lei dos 60 dias, que o paciente tem que iniciar o seu tratamento no máximo 60 dias. Não acontece, em sua maioria, na realidade. Eu digo porque eu convivi e eu sei. Convivo até hoje, eu sei. Exames, mamografia, graças a Deus, em Alagoas, a gente consegue fazer. Mas as mulheres lutam para fazer uma ultrassom. Gente, é tão triste. É tão triste. Lutam para fazer uma ultrassom. Imagine a ressonância magnética. Essa aqui não faz mesmo se ela não tirar o dinheiro do bolso para pagar. Então, assim, é uma realidade muito triste. E ano passado eu fiz a minha reconstrução, só que, infelizmente, nesse ano de 2020, em março de 2020, eu precisei retirar a prótese, né? E hoje eu tô sem nenhuma prótese na mama, né? Não tenho nada, totalmente sem nada, né? Só tenho a cicatriz, estou bem. Tudo bem que eu falo cicatrizado, mas eu confesso a vocês que é muito difícil se olhar no espelho. Vocês não têm ideia. É muito difícil, porque é como se diz, é como se a gente tirasse a nossa feminilidade. Vocês podem até não concordar comigo, mas é verdade. É difícil demais. Então, hoje eu não tenho prótese, né? O médico disse que eu posso fazer uma reconstrução ainda, com 6 meses, mas é uma coisa que eu deixei nas mãos do Senhor. Ele que vai me dizer o dia, porque se você disser assim, Morgana, você vai fazer agora, eu digo não, não quero, né? Não quero, não dá. Agora eu não posso, porque dói muito. O processo é ruim, a frustração de ter que retirar a prótese, eu acho que foi pior ainda. E é assim que eu me sinto hoje, muito frustrada. Márcio pode passar. Me sinto muito frustrada. E assim, o câncer tem cura, né? Câncer não é sentença de morte, gente, como tanta gente acha que é. Câncer não é sentença de morte. Se alguém disse para alguém que você conhece, ou até mesmo para você que está assistindo, que você ia morrer, não acreditem nisso. Porque câncer não é sentença de morte. É possível vencer, sim. E eu digo até hoje que 80% da cura de qualquer doença está aqui, ó, na nossa cabeça. Que o amor cura, o amor salva. Seja gentil com quem tem câncer. Seja gentil principalmente porque existem momentos que a gente não quer ver nem a cara da gente. Você imagine de quem cuida da gente. Seja gentil e paciente, porque não é fácil. O tratamento não é fácil, nada é fácil. Então, tá aí a prova que é possível vencer, né? Olha aí, eu careca, em 2016. Aí, na outra foto, eu já passeando, e eu passeava muito com as minhas amigas, que as minhas amigas foi a minha família, minha segunda família que ficou ao meu lado. Porque hoje em dia eu agradeço primeiramente a Deus por tudo, ao meu pai, à minha mãe, né? As minhas irmãs, que não estão mais aqui, a minha filha e aos meus amigos, as minhas amigas, que foram tão importantes para que eu vencesse, para que eu nunca caísse. E até hoje elas são assim. Então, cuidem do outro, ame o outro e se cuidem, se previnam. Homens e mulheres. Se o homem tem caso de câncer na família, mãe, irmã, tia, faz exame, corre atrás, não fica quieto. Porque é muito mais doloroso você passar pelo processo da doença.
É isso aí que eu tenho para falar com vocês. Me desculpem as lágrimas, porque é impossível falar e não se emocionar, né? Uma boa noite a todos. Obrigada, Morgana, por compartilhar conosco, né? Falta até palavras para falar sobre isso, mas como foi falado no comentário, tudo que você falou se resume em existe vida após o câncer. Então, muito obrigado por compartilhar conosco, né, sua experiência. E agora eu gostaria de chamar a doutora Leda e a Alana para passarmos para a rodada de perguntas, né, que foram feitas a vocês. Boa noite mais uma vez, gente. A primeira pergunta foi para a Alana, quando ela estava falando sobre a questão da vacinação, né, do HPV. A Júlia Montenegro perguntou: não deveria ser necessário vacinar toda a população? Seria perfeito se toda a população fosse vacinada. A vacina HPV, ela é licenciada, né? Ela é liberada pela Anvisa na faixa etária de 9 a 45 anos. Acima dessa faixa etária, só se for por indicação médica, que é o que chama de off-label. Porém, no Sistema Único de Saúde, né, ela só foi disponibilizada para a faixa etária dos adolescentes, né? Atualmente, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, e pacientes oncológicos com HIV ou transplantados de 9 a 26 anos, 11 meses e 29 dias. A gente espera que, com o tempo, né, haja o aumento dessa faixa etária, né, que incluam mais pessoas, porque apesar da efetividade da vacina ser maior entre esses adolescentes, entre 9 e 15 anos, acima de 15 anos também pode ser vacinado e a eficácia, só que o esquema é diferente, são 3 doses em vez de 2. Porém, a gente sabe que existe um custo, né, do imunobiológico, que é um imunobiológico que é mais dispendioso, uma dose mais cara, tem que ser feito o cálculo para toda a população, para a quantidade de doses necessárias. Então, o PNI, ele vai tentando contemplar as pessoas com maior risco, tendo em vista também os estudos de eficácia, a população que tem mais chance de desenvolver uma boa imunidade. Porém, quem sabe, né, com o tempo, consiga-se aumentar a faixa etária da vacinação, porque aconteceu já de, por exemplo, haver lotes para vencer, né, devido à baixa procura dos adolescentes, e o Ministério liberou momentaneamente para outras idades, para não desperdiçar a vacina. Houve um episódio desse tipo há uns 2 anos, que ele liberou para outras faixas etárias para tomar a vacina, porque não ia deixar desperdiçar, né, esse imunobiológico tão importante. Porém, no momento, realmente só está liberado pelo SUS para essa faixa etária. Porém, seria um sonho, a gente torce para que tenha-se condições de aumentar a quantidade de vacinas a serem fornecidas e que proteja mais gente, né? Outras faixas etárias. Verdade. Obrigado, Alana. A próxima pergunta foi para a Leda, que foi o seguinte: sobre a questão genética, lembro do caso da atriz Angelina Jolie, que retirou preventivamente as mamas. Não foi uma decisão muito radical? Seria melhor ficar realizando o monitoramento? Ledo, o seu microfone está desligado. Só um minutinho. Pronto, agora está funcionando. Eu acho que foi desligar. Então, fica difícil da gente responder nesse quesito, já que a Angelina Jolie, ela teve todo o aparato, na verdade, da genética. Então, ela fez o estudo genético, né? E aí o estudo genético mostrou que a chance dela desenvolver um câncer de mama nos próximos anos era de mais de 50%. Então, ela quis não arriscar, né? Ela nesse caso especificamente, ela foi aparada pela engenharia genética, pela ciência. Então, a gente ainda não tem como eu falei na nossa palestrinha, na nossa conversa, a gente ainda não tem essa acessibilidade
que a Angelina Jolie, no caso, teve. Eles fizeram um estudo e ela viu que, por conta da linhagem hereditária do câncer de mama, a chance dela desenvolver seria alta demais. E aí ela não quis pagar esse preço. Ela poderia, sim, ter feito um monitoramento, mas acredito, sim, que foi uma decisão muito pensada por ela e pela família e, com certeza, pela equipe médica que a acompanha. Certo? A próxima pergunta foi para a Morgana. Obrigado, Leda. Da Genilda Castro. Morgana, você fez acompanhamento psicológico? Acho que nós tivemos um problema de conexão com a Morgana. Teve outra pergunta para a doutora Leda. Acho que nós poderíamos colocar que a Luciana Lima, ela perguntou se pode surgir câncer de mama em adolescentes. É pouco provável de acontecer, mas é possível, né? Durante essa minha caminhada, eu vi apenas um adolescente, tá certo? Com uma tumoração maligna da mama, era uma tumoração inicial, né? Acreditamos nós que tenha sido realmente uma origem genética da doença, e como era muito inicial, ela fez a retirada do nódulo apenas, ela chegou a fazer a quimioterapia, mas foi uma quimioterapia não muito prolongada, e ela ficou bem, tá? Essa paciente não é daqui de Alagoas, foi uma paciente de Recife, né? A gente acompanhou ela lá em Recife, e ela segue bem o acompanhamento anual, tá? Então, pode acontecer, como eu falei, não é a idade comum em geral, é entre os 40 e os 69 anos, os 59 anos, perdão, mas adolescentes e adultos jovens, sim, podem ter por conta da origem hereditária também do problema. Obrigada, doutora Leda. Como nós não conseguimos retornar a conexão com a Morgana, né? Então, agradecemos a presença das palestrantes, né? Agradecemos a todos que estavam aqui conosco, nos prestigiando, interagindo no chat. E agradeço, né, ao IFAL Penedo pelo convite, especialmente a Lidiane, que é a jornalista do campus, e o Márcio, que é o coordenador pedagógico, que estavam aqui conosco, nos ajudando nos bastidores. Confesso que esse meio tecnológico é muito novo, essas coisas, né? Então, obrigado. E obrigada a todos. E ressaltar o que já foi falado por essas mulheres, né, incríveis, que a importância da prevenção, que só a frase, né, que foi dita, prevenir é melhor do que remediar. Muito obrigada a todos e até a próxima.